Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal do Ink Mania. Meu nome é Alan e você está nesse canal repleto de vídeos e tutoriais propriamente para você. Bom, neste vídeo eu vou explicar qual é a diferença da tinta corante e da tinta pigmentada. Apesar de ambas terem todas as cores, ou seja, azul, amarelo, magenta e black, elas têm algumas peculiaridades entre uma e outra, tá certo? Bom, acompanhe o vídeo aí e vamos explicar direitinho quais são as diferenças, beleza? Se você chegou a esse vídeo, acredito que você tem uma grande dúvida. Qual tinta comprar para colocar no meu cartucho de tinta ou colocar no meu book da Epson? Compra a tinta corante ou a tinta pigmentada? Que de fato ninguém explica tão certo por aí nos canais de vídeo, na verdade. Sempre fica aquele questão, porque alguns falam, não, a tinta pigmentada é melhor, o outro, não, a tinta corante é melhor. Mas qual é melhor? Qual é adequada para o seu caso, ou para o seu trabalho, ou para a sua impressão? Bom, aparentemente a impressão é a mesma, né? Tenho aqui duas impressões feitas, tá certo? Eu vou falar um pouco sobre esse tipo de impressão. Obviamente, a tinta corante, veja bem, eu não entendo muito de química, né? Mas alguns contatos que eu tenho, no quais eu já fiz muita compra de tinta aí por São Paulo, os fabricantes eles sempre dizem que a tinta corante ela é mais à base de água, né? Então ela é mais solúvel, ela é solúvel à água, ou seja, não pode cair água, eu já vou falar disso, né? Imprimiu, caiu água, borrou, então é isso daí. A tinta pigmentada, ela já tem mais um trabalho químico com pigmentos, com algumas formulações, no qual torna ela menos solúvel, tá? Ela é praticamente permanente. Ela não chega a ser totalmente permanente. Se você deixar mergulhado em água, depois de um tempo ele começa a dissolver a tinta, mas existem ainda impressoras que utilizam a tinta pigmentada justamente por causa disso. Qual é a diferença exata? Assim, o primeiro impacto, né? Eu posso te dizer que é simples, tá? O primeiro impacto é que a tinta pigmentada ela seria permanente, à prova d'água, não borra, fechou? A tinta corante ela borra, então tipo imprimiu, borrou. Aí você fala, porra, mas então qual é a vantagem de eu ter uma tinta corante se ela borra, etc e tal, e a outra é permanente? É simples. Um fator que é contra a tinta pigmentada é que assim, ela tem um problema ela entope mais fácil a cabeça de impressão, porque ela tem que ser, ela tem uma formulação para secar mais rápido quando está fazendo a impressão. E por ela ser permanente, você tem uma reação química mais rápida ali na cabeça de impressão que leva ela a cristalizar e endurecer, né? Esse é um fator muito ruim na tinta pigmentada. O outro é que as cores da tinta pigmentada não são tão acentuadas, tão viva, igual da tinta corante, tá? Não sei explicar exatamente a fórmula, mas deve ter muito a ver com a química delas talvez secar rápido, ter que ter um pouco menos de pigmento. Não tenho certeza em relação a isso. Estou te falando o efeito que é e o que acontece, tá? Então, já se a gente for ver a tinta corante, que é a que eu uso muito, ela dá uma qualidade de impressão fotográfica muito boa, as cores são bem mais vibrantes, e você tem uma taxa de entupimento muito menor, e tem outra, ela se torna mais fácil para desentupir a cabeça de impressão, tá certo? Então vamos lá, eu uso a tinta corante da minha Epson L355 para a gente fazer todos os trabalhos aqui, como impressão de etiqueta, impressão fotográfica, impressão de adesivo, fazer tags, tudo para essa parte de impressão de festa, né? Eu uso a corante, com exceção de que eu uso a folha fotográfica à prova d'água, que já é para não ter esse problema que a corante tem, de caiu água, borrou. Então tem um outro vídeo aí que fala sobre o teste que a gente fez no papel fotográfico, gloss paper, que é a prova d'água. Então tem um vídeo aí, você pode conferir isso, tá? Ela funciona também no pigmentado, não tem problema, mas minha impressora é corante, então ela ficou um pouco melhor para mim explicar no vídeo. Agora veja bem, a gente muitas vezes vende produto no Mercado Livre, gera uma etiqueta automática dos correios,
a gente tem que imprimir. E o que acontece, né? Quando a gente faz essa impressão aqui, que ela é a base de corante, imagina só, a gente tem que passar uma fita adesiva onde tem o endereço do cliente, porque se o carteiro estiver levando e estiver chovendo, cair água, ele borra mesmo. A tinta borra e some, sabe? Vira um borrão. A pigmentada não teria esse problema. Então tudo bem, no meu caso seria mais ou uma pigmentada ou seria uma laser, tá? Então, veja bem, é aí que está o X da questão, tá? Você vai imprimir o quê? Você vai imprimir só fotos, para fazer convites, essas coisas, um serviço mais em casa, até no escritório, coisinha mais leve, assim, não tem problema. Usa tudo corante, você não vai ter dor de cabeça nenhuma de entupir, entendeu? Nenhuma, tá? Se de vez em quando entope, você coloca a máquina lá para desentupir, é uma maravilha. Se você trabalha com recarga de cartucho, passa a fazer com tinta corante se você usa pigmentada, porque muitas vezes o cartucho volta entupido e você nem sabe porquê, e a tinta pigmentada, ela entope muito, tá? Então, passe a usar sempre tinta corante. Nem sei se eu errei, acabei falando que era pigmentada, se eu falei, desculpa, tá? Eu vou atropelando às vezes. Use tinta corante, tá bom? Se você está usando pigmentada, vai mudar muito. Eu há muitos anos não uso mais e nem recarrego o cartucho de cliente mais usando esse tipo de tinta. Tá? Agora, se você é uma pessoa que faz uns trabalhos para os outros como recibo, sabe? Algum tipo de que a pessoa tem que preencher documento, talão de pedido, documentos, acredito eu, desse porte. Se você quer colocar cópia para o pessoal, né? Colocar cópia preto e branco, vai ser bom usar a pigmentada para você não ter dor de cabeça, já que não está usando uma laser, né? Que o ideal seria laser. Então a diferença é essa, tá? Então se você vai fazer esses trabalhos assim, voltado mais a fazer recibo, etc e tal, que não pode mesmo molhar e não pode borrar, usa pigmentada, mas só a cor preta. Aí você fala, poxa, mas e a colorida, então para que serve? O pessoal usa a pigmentada colorida para fazer transfer para camiseta, transfer de algodão, não sublimático, tá? A gente tem um outro vídeo que fala sobre tinta sublimática. É o transfer que fica a película grudada aqui com a impressão. Essa sim você tem, é o ideal usar a pigmentada. Por quê? Porque a pigmentada ela tem uma proteção maior contra os raios ultravioleta e ela dura mais tempo a impressão permanente, a impressão fica mais tempo impressa na camiseta ou no papel, ou se você fizer um convite, uma lembrancinha para pôr na geladeira com imã, a pigmentada dura bem mais, tá? A corante, a corante sem chance, hein? Às vezes você pega uma imagem assim, coloca ali, ó, se ela ficar perto de luz branca igual tá aqui, uma semana você já vê ela começa a desbotar. Não que a pigmentada não vá, a pigmentada desbota também, tá? Nesses casos, quando a gente faz lembrancinha que é imã de geladeira, sempre a gente manda numa fotótica aí, acho que fotótica é marca, né? Nada a ver. Então, é onde revela a foto, beleza. Onde revela a foto digital. Então, a gente manda para lá para ficar com proteção ultravioleta, proteção disso, daquilo, de água, entendeu? Agora, fora disso, sem erro. Então, o resto é sempre aconselhável usar tinta corante, tá bom? A gente sempre aconselha. Aí você fala, pô, Alan, e aí, qual a diferença? Ó, eu tenho duas impressões aqui, eu vou mostrar para vocês agora, tá? E eu vou fazer essa demonstração. O que acontece com o efeito da água nela, tá? Lembrando, vou salientar um detalhe, eu comprei uns recibos no Mercado Livre, paguei barato, tá? O vendedor foi super atencioso, adorei o atendimento dele, no qual não vou citar quem foi, o tipo de vendedor, o vendedor que foi, mas é o seguinte, estava muito barato e eu cometi uma gafe, eu não perguntei se a tinta que ele usava era feita em offset, impressão gráfica feita em offset, que é impressão de gráfica mesmo. Você não vê detalhe nenhum, tem uma resolução muito boa. A hora que eu vi, eu descobri porque estava barato, porque era impresso numa impressora jato de tinta, usando tinta pigmentada, entendeu? Rodei, porque não é a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá dar uma olhada aí nos efeitos que acontecem aí, mergulhando ela na água. Bom, então esse daqui vai ser o vídeo, olha. Eu tenho aqui o papel impresso com tinta pigmentada, tá bom? Pigmentado preto, numa folha de sulfite, e eu vou mergulhar ele um pouco aqui na água. Pronto, tá vendo? Tá acontecendo alguma coisa, eu vou dar um zoom. Ó, nada tá acontecendo, não ainda, tá? Ele começa aos poucos
soltar um pouco da tinta superficial, mas pode ver que ele continua ali, olha. Opa. Opa, aqui, olha. Tá vendo, ó? Eu vou deixar ela paradinha, ó. Certo? Ó, vou tirar ela. Ela escorre pouca coisa, mas é a tinta superficial. Tá? Coloco, ó. Tá vendo? Olha só. Ela continua impressa aqui, né? Olha lá. Tá vendo? Continua impressa, ela borra, ela nem borra, ela solta só um pouco de tinta superficial, tá vendo? Isso é a tinta pigmentada. Se fosse colorido, mesma coisa. Aqui não é colorido, tá? Aqui não é pigmentado. Aqui é uma impressão feita no marcador. Marcador de numeração. Pode ver, olha só, tem um pouquinho de tinta escorrendo, mas é superficial, tá? Ó, ele não borra, tá vendo? Esse é a tinta pigmentada. Agora eu tô aqui com uma impressão feita em tinta corante, tá? Tinta corante. Aqui eu imprimi ela tá corante, tá? É uma impressão. No outro aqui que eu falei que não era, é porque esse foi o que eu mandei pro cara fazer na gráfica aí, e ele fez isso aqui com uma máquina que marca, faz a numeração. Ó, só de eu encostar aqui, olha. Eu só encostei sem querer a água do outro pedido. Tá? Mas tá aí, tá inteiro, tá vendo, ó? Olha só, primeiro teste, ó. Tá vendo aqui? Eu vou passar o dedo com água, ó. Olha isso, ó. Começou a sair, tá vendo? Esse sai mesmo. Agora olha a hora que eu for enfiar aqui na água, ó. Vou enfiar e vou deixar. Olha o que vai acontecer. Fica olhando, eu vou deixar ele parado. Tá vendo borrando? Olha lá. Ó, tá borrando. É que eu não mexi ainda a folha, tá? A tendência da corante é a tinta sair tudo. A tinta sai tudo. Ó, eu vou mexer nela. Olha lá. Ó. Tá vendo? Olha, tá saindo toda a tinta. Olha lá, ó. Já a maior parte da tinta já saiu. Vou até tirar o zoom aqui. Tá vendo? Olha só. Já era. Olha aqui embaixo, ó. Olha o borrão que virou, ó. Estragou toda a impressão. Tá vendo? Essa é a diferença, tá? Agora, eu vou falar pra você que você vai imprimir um documento e vai molhar e vai perder. Meu, ninguém mais sai com papel na chuva, não tem nada disso. A gente imprime tudo aqui no corante, tá? Isso foi só para mostrar para vocês a diferença da tecnologia entre a diferença da tinta corante e a tinta pigmentada. Lembrando que o preto, aqui não vai dar para ver muito bem, tá? Mas o preto da corante, ela é mais viva do que o preto da pigmentada, tá bom, pessoal? Então essa foi a demonstração. Espero ter esclarecido bem o que é pigmentado, o que é corante, que vocês tenham entendido. Se tiver mais alguma dúvida, pode postar aí, tá? Lembrando que não quer ter dor de cabeça em entupimento, meu, usa corante em tudo. Ah, mas eu vou fazer documento, então prepara. Ele entope mais fácil quando você começa a pôr tinta pigmentada, tá? A cabeça de pressão dura menos. Se o cara falar, não, é a mesma coisa, isso é invenção, não. Eu tô falando de experiência aí de mais de 10, de 12 anos fazendo recarga no mercado e é muito diferente. Então, pessoal, o que a gente sempre pede aí é o seguinte, se inscreva no canal, clica ali no joinha no vídeo, tá? Um joinha assim, não assim, se quiser fazer o que, né? Democracia, mas dá um joinha assim pra gente ali no vídeo, ajuda a ranquear. Eu vou fazendo cada vez mais vídeo e bora aí pra gente ter faturamento. Falou? Um abração.